The Witcher 3 é o melhor jogo de mundo aberto já feito. Para muitos, Witcher 3 é o melhor jogo da vida, e certamente ele é uma das experiências mais completas do mundo dos games. Para mim isso se deve a dois fatores: o seu mundo aberto e a sua narrativa, que além de extremamente cativante, é muito envolvente. Praticamente todo mundo que já zerou Witcher 3 pelo menos uma vez na vida ficou preso e fissurado no jogo. Eu mesmo não conseguia pensar em outra coisa quando zerei pela primeira vez. Tava cracudo querendo jogar, me imergir naquele mundo, ser o bruxo, viver como Geralt de Rivia. Quando eu tava jogando não queria parar, e quando não tava só pensava em jogar. Esse era o nível. O que torna tudo tão envolvente é a construção daquele mundo, em que até mesmo uma quest que não é nem secundária, mas é uma quest, um contrato, sabe? Uma quest de contrato. Tem uma história mais rica do que muitas quests principais em muitos outros jogos, já que além de fazer parte da vida do bruxo, caçar esses monstros tem uma relevância no mundo e nos personagens desse mundo. Esse jogo faz tudo isso com maestria. Você sente que fazer as coisas trazem mudanças. Cada escolha que você faz interfere nesse mundo. Como por exemplo, simplesmente andando por aí, explorando o mapa, você pode chegar numa vila que cultua um certo deus pagão, que escolhe quais das oferendas enviadas pelos aldeões vai se tornar um caçador para aquela vila e qual vai se tornar o alimento dele. No caso, são jovens que são mandados para essa floresta em que o deus escolhe quais vão ser o alimento e quais vão ser os caçadores. Até que um grupo de morador cansado dessa vida, desse estilo de vida, de mandar seus filhos e filhas, os jovens, para a morte certa basicamente, cansados dessa vida, eles resolvem juntar dinheiro, juntar ouro para contratar um bruxo, no caso você. A partir daí você começa a investigar a floresta que tal criatura habita, enquanto os mais velhos, os burgomestres e anciões, são totalmente contra isso, chamam de blasfêmia, e dizem que o mar de pragas vai assolar a aldeia, esse tipo de coisa. Ignorando eles, você começa a investigar a floresta e descobre que o tal deus cuja rege por aquela vila há séculos é na verdade um monstro, para ser mais específico um liche. E os liches mais antigos são extremamente fortes, ao ponto de influenciar toda a história de um povo. Para isso, eles de geração em geração marcam alguém dessa aldeia para que caso ele seja morto, o liche específico dessa aldeia, caso ele seja morto, ele consiga retornar próximo a essa aldeia, revivendo, assim sendo basicamente um ser imortal, quase um deus de verdade. Para o liche ser morto, o Geralt precisa matar a pessoa que foi marcada ou mandar ela embora da vila e nunca mais voltar. Isso é uma escolha sua, contar isso, que a pessoa pode ir embora, ou dizer que apenas matando ela é o caminho para se livrar do monstro. No caso, se você tiver um coração mais mole e escolher por mandar a pessoa embora em vez de matá-la, você fica à mercê do destino, né? Se ela resolver voltar um dia, o Lich vai voltar e muitas mortes vão acontecer. O Witcher 3 tem muito isso. O Witcher no geral, na verdade. Qual é o mal menor e qual é o mal maior? Em geral, o Geralt ficar fora de fazer esse tipo de escolha, ele não escolhe nenhum mal, mas em Witcher 3 você precisa escolher qual que é o mal menor que você vai querer enfrentar. E depois de escolher o que é o mal menor para você, o que resta agora é atrair o Lich que está escondido pela floresta. Ele não sai andando por aí livremente, ele fica bem escondido, só aparece na hora de se alimentar de jovens e esse tipo de coisa. Fora isso, ele está escondido para não morrer, e para encontrar o Lich você tem que destruir os totens dele pela floresta dele lá, para então encontrar com a coisa que fez tanto mal para aquelas pessoas da vila, e então começar uma batalha muito difícil. No caso, pode ser muito difícil porque liches no mundo em geral é um bicho muito forte, sabe? Eles são muito poderosos, e para derrotar essas criaturas o Geralt geralmente tem que usar poções e elixires para poder tancar essa criatura. Aqui não, se você já tiver nível suficiente, você consegue bater nele, tancar ele com a espada normalmente, sabe? Esquivar e tancar os ataques. Mas em geral, se você tiver no nível nivelado ali com ele, você vai ter que se preparar bem, porque é uma batalha um pouco desafiadora, sabe? Então cada um vai ter uma experiência muito única lutando contra os monstros de Witcher 3 aqui. Então, usando as porções, os sinais do Geralt, a magia do Geralt e tal, você consegue sair vitorioso e completar o contrato. Então, após anos de morte e sofrimento, a vila está finalmente livre e a floresta não é mais como uma vez foi. E mesmo após isso, esse mundo é tão completo e complexo ao mesmo tempo que depois de cavalgar um pouco, não tão longe daquela aldeia, tu simplesmente encontra um local assolado de corpos. E com alguns passos você se depara com um demônio se alimentando, do nada assim, tu tá andando pelo mapa e tu encontra uma história totalmente diferente da anterior. E não é nada principal nem secundário, é um contrato de novo, sabe? Quer dizer, é o que o bruxo imagina no caso, porque é um monstro
destruindo e matando pessoas ali, ele crê que tem um contrato. O demônio é totalmente diferente do Lich. Os monstros em Witcher 3, tudo é muito diferente um do outro. Tudo é muito complexo, tudo é muito completo. Nada é igual, sabe? Os feitiços que os monstros usam, os poderes, os ataques, a aparência, então nem se fala, né? Que tem um zilhão de monstros nesse jogo. O demônio é totalmente diferente do Lich. Um feitiço diferente, usando mais astúcia do que o Lich. Porque quando ele percebe que não vai vencer a luta, ele simplesmente usa o feitiço dele, faz o Geralt ficar meio que cegado naquele momento e foge, simplesmente foge. Não vai ganhar, então ele foge para procurar então alguém mais fraco que ele, para ele poder continuar se alimentando e fazendo o que a vida dele tem sentido em fazer, sabe? Então o Geralt tem que ir atrás do monstro porque ele sabe que vai ter algum contrato, uma recompensa no fim desse arco-íris, desse túnel, sabe? Metaforicamente falando, claro. Então ele vai atrás, usando os sentidos de bruxo dele, ele vai atrás do monstro, procurando por aí e acaba finalmente encontrando, depois de uma procura, uma breve procura, usando seus sentidos aprimorados, ele encontra e a luta começa de novo. Agora ele já conhece como o monstro luta, os feitiços que ele usa, os ataques que ele dá e finalmente consegue matar aquele monstro. Imaginando que tem uma recompensa, ele procura uma aldeia próxima, vai até lá, encontra um contrato no mural de contratos e após ler ele vê que o filho de um dos moradores daquela vila foi atrás de glória, atrás de poder e glória, sabe? E acabou se deparando com um demônio e não voltou mais. E o contrato era isso. O pai querendo saber de seu filho. No caso, esse garoto, o filho do aldeão, o Geralt encontrou lá, depois do demônio ter se alimentado. E ele conta pro pai do garoto que o menino não sobreviveu. O garoto que eu falo já era um homem, sabe? Que o cara não sobreviveu e ele tá lá pelo contrato. Aí o cara dá, com todo o sofrimento, ele dá ouro pro Geralt, trouxe as informações do filho dele. Então o Geralt segue a sua jornada daí. Isso tudo não é quest principal, não é quest secundária, são contratos, sabe? Tem muitos e muitos contratos, todos diferentes um do outro. São muitos e muitos monstros que tem no mapa, no mundo de Witcher. E tudo isso você encontra apenas explorando o continente. Não precisa ir muito longe, fazer muita coisa, não. Só andando por aí, você consegue encontrar esse tipo de coisa, essas histórias. E você consegue interagir, mudar, influenciar tudo isso nessas histórias. E não é qualquer coisa, não é só uma historinha, não. São histórias complexas. Tudo é muito bem recompensado nesse jogo. A exploração é muito bem recompensada, tanto narrativamente falando quanto de itens, sabe? Você vai encontrar uma espada lendária, runas lendárias, runas raras e tal. Você vai encontrar explorando, fazendo contrato, andando pelo mapa, matando monstros. Você vai encontrar esse tipo de coisa. Tudo é muito bem pensado. Você não fica de mão abanando, não. Você vai fazer as coisas e vai ter resultados. Você vai encontrar alguma coisa que vai satisfazer a sua busca, satisfazer a sua exploração. Nada é em vão nesse jogo. Toda essa complexidade torna tudo muito envolvente. Te prende muito, sabe? Você não pensa em fazer outra coisa. Você vai indo. E quando você percebe, já tem 50 horas de jogo e ainda tá longe do fim das quests principais. Que são outro ponto muito positivo desse jogo. Esse jogo é uma das experiências que todo mundo tem que ter no mundo dos videogames, sabe? Todo mundo tem que jogar o Witcher pelo menos uma vez na vida. O Witcher 3 é simplesmente uma obra-prima. Tudo que você faz tem efeito real no mundo. É tudo muito vivo, que te suga pra vida de bruxo. Tudo que você faz é realmente significativo. Você quer fazer as coisas. É um jogo que te inspira, que faz você querer fazer as coisas, sabe? Não é uma coisa que te força. Não é um jogo que te força a ir a tal ponto do mapa, não. Você quer ir naquele ponto, você quer ver o que tem lá. As histórias que eles vão te falar, te contar, te mostrar. Tudo isso apenas explorando o mapa, jogando o jogo. Você vai querer fazer de tudo. Não é um bagulho forçado que o jogo vai pegar na sua mão e vai te levar até lá. E é uma coisa que eu prezo muito, compartilhar as experiências que eu tenho no mundo dos videogames, sabe? Coisa boa, coisa que eu gosto. Então, muito obrigado por você que tá aqui até agora. Se não for pedir demais, se inscreve aí, compartilha com alguém e deixa o gostei. Até a próxima.